Bom dia, vamos para mais uma leitura. Só verificar que tá tudo certo aqui. Seguimos no livro de Samuel, contando a história de Saul. Novo pecado de Saul. 15. Samuel disse a Saul: O Senhor enviou-me para que te consagre rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, opondo-se-lhe no caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo que lhe pertence sem nada poupar. Matarás homens, mulheres e crianças, e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isto ao povo e fez o seu recenseamento em Telaim. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: Retirai-vos, separai-vos os amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles no massacre, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Évila até Sur, que está no oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e votou todo o povo ao interdito, passando ao fio da espada. Mas Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros e tudo que havia de melhor. Não quiseram votá-los ao interdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe. Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida o seu caminho para Galgal. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe: Mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos? E esses mugidos de gado ouço? É a presa tomada aos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, votamo-lo ao interdito. Samuel disse-lhe: Basta, vou cientificar-te do que o Senhor me disse desta noite. Fala, disse Saul. E Samuel: Por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor, rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que votasse ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouvistes a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci a voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e votei interdito os amalecitas. O povo somente tomou os despojos, algumas ovelhas e bois, a guisa da primícia do interdito para o sacrifício ao Senhor teu Deus em Galgal. Samuel replicou: Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria. Pois que rejeitastes a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja na realeza. Saul disse: Pequei, transgredi a ordem do Senhor e tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel.
rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia-se retirando, mas Samuel agarrou-o pela ponta do manto, o qual se rasgou. Samuel disse: Assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é verdade de Israel não mente, não se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: Pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para eu adorar o Senhor teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Agora é tua mãe que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor em Galga. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Unção de Davi. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. 16. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul? Tendo-o eu rejeitado da realeza de Israel, enche o teu corno de óleo. Vai, envia-te a Isaí de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir? Se Saul souber, mata-me-á. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vai oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Isaí ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciões da cidade vieram-lhe ao encontro, inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele. Venha oferecer um sacrifício ao Senhor, purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Isaí e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou comigo: certamente é este ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta postura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Isaí chamou Abinadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é tampouco este, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Isaí fez passar Sama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Isaí mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: Estão aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Isaí, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou Isaí: Manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. Isaí mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e muito formosa aparência. O Senhor disse: Vamos, ungiu, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Davi em presença do rei. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: Eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa, e quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará um instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul, procurai-me um bom músico e trazei-mo. Um dos servos declarou: Conheço um filho de Isaí de Belém, que sabe tocar muito bem, é valente e forte, fala bem, tem um belo rosto e o Senhor está com ele.
Saul mandou mensageiros a Isaí para dizer-lhe: Manda-me o teu filho Davi, o pastor. Isaí tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho e um cabrito, e mandou esses presentes a Saul por seu filho. Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele. Saul afeiçoou-se a Davi e fê-lo seu escudeiro. Mandou então dizer a Isaí: Peço-te que deixes Davi ao meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mau de Deus acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Davi e Golias. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco, em Judá. Acamparam entre Soco e Azeca, em Efes-Domim. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acamparam no vale de Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam num lado da montanha e Israel na colina de fronte, o vale os separava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias, de Guete, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 silos de bronze. Aqui explica 5.000 silos, seria 60 quilos aproximadamente. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o cilindro de um tear, e sua ponta pesava 600 silos de ferro. Um escudeiro o precedia. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Por que viestes dispostos para a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós os escravos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer batendo comigo e matar-me, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E juntou: Lanço hoje esse desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados e cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu de Belém de Judá, chamado Isaí, já idoso no tempo de Saul. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamavam-se o primogênito Eliabe, Abinadab, o segundo, e o terceiro Samã. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos estavam com Saul. O Davi ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isto por 40 dias seguidos. Um dia disse Isaí ao seu filho Davi: Toma para teus irmãos um efá de grão torrado e estes 10 pães, e apresenta-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entrega esses 10 queijos ao chefe dos 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul e todos os homens de Israel no vale de Terebinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte, pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu, como lhe ordenara Isaí. Chegou ao acampamento no momento em que saía o exército para a batalha, levantando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa por tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias de Guete avançou para fora das fileiras do seu exército, proferindo o mesmo desafio, como nos dias precedentes, que Davi escutou. Todo Israel recuava à vista do homem tremendo de medo. Vedes, diziam eles, esse homem que ameaça, ele vem insultar Israel. Aquele que o matar, o rei o
cumulará de favores, dar-lhe-á sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: Que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é este filisteu incircuncisado para insultar desse modo o exército de Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: Dar-se-á isto e isto a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo falar assim, encolerizou-se. Por que viestes aqui? Com quem deixaste tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e tua má índole. Foi para ver a batalha que vieste. Que fiz eu de mal? Respondeu Davi. Nada mais fiz que uma simples pergunta. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar aos outros, dos quais obteve sempre as mesmas respostas. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: Ninguém desanime por causa desse filisteu, teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível, não passes de um menino e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso roubava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca. E se ele se levantava contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso que insultou o exército do Deus vivo. O Senhor acrescentou: Que me salvou das garras do leão e do urso, salvar-me-á também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, e que o Senhor seja contigo. O rei revestiu Saul com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima da sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul: Não posso andar com isto, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, tomando-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, apresentou-se de Davi. Mediu-o com os olhos e, vendo que era jovem, louro e delicado aspecto, desprezou. Disse-lhe: Sou eu porventura um cão, para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Aqui diz, tem um asterisco, né? Diz: Davi respondeu: Não, tu és pior que um cão. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel que tu insultastes. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos e eu te matarei. Cortar-te-ei a cabeça e darei aos cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Davi também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu, meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fonte. A pedra penetrou-lhe na fonte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim venceu Davi o filisteu, ferindo-o de morte com a sua funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gete e até as portas de Acaron.
Os cadáveres dos filisteus juntavam o caminho desde Saraim até Gete e até Acron. Voltando da perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos. Davi tomou a cabeça do filisteu e mandou levá-la para Jerusalém. Conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Quando Saul viu Davi partir ao encontro do filisteu, disse a Abner, seu general: de quem é filho esse homem, esse jovem Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner, não sei. Disse-lhe o rei: informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter morto o filisteu, levou Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça do Golias. Saul respondeu-lhe: quem é teu pai, o jovem? Eu sou filho de Isaí de Belém, teu servo, respondeu Davi. Vou arrumar esta gatinha linda e amanhã seguimos em amizade entre Davi e Jonatas. 18.